apenas pães sobre a mesa. Deixa eu dar um pano de fundo, porque isso tem tudo a ver com a mensagem de domingo passado. Mas eu preciso do pano de fundo para a gente entrar nela. Você precisa entender que esse texto que eu vou ler hoje, quando Jesus está dizendo que Ele é o pão da vida, Ele faz isso depois de uma grande multidão que havia seguido a Ele para ouvi-lo, por causa dos sinais que Ele operava. Diz assim, Ele ia fazendo sinais, operando sinais na vida dos enfermos, então Ele tinha muita gente procurando por todo lado por causa disso. Nesse dia, então, já é tarde, Ele está numa montanha, as pessoas estão lá num lugar deserto. Diz a Bíblia que já havia passado do horário, e Jesus não queria despedir as pessoas daquela forma, porque era um lugar deserto e difícil para eles conseguirem comida. Então Jesus pede para verificar, veja o que vocês têm aí. E é claro que Ele também colocou os discípulos num teste. Alimentem eles. E eles, como que a gente vai alimentar com 5 pães e 2 peixes? É o que nós temos. Então Jesus pega esses 5 pães e 2 peixes e ora. E a Bíblia diz que Ele alimentou 5.000 homens. Você precisa entender quando fala isto. Isso que está dizendo que mulheres e crianças não estavam incluídos nesse número. Então é muito mais que isso sempre. Como nós falamos de 600.000 homens no deserto. Sem contar crianças, sem contar mulheres, sem contar jovens abaixo de 20 anos. Então depois disso, então, de Jesus alimentar essa multidão, 5.000 pessoas, 5.000 homens alimentados com 5 pães e 2 peixes, diz ainda que sobraram 12 cestos de pedaços, para você entender. Então, no dia seguinte, essas pessoas estão doidas atrás de Jesus, tentando encontrar Jesus de toda forma. Então, para todo lado. E eles vão correndo e correndo, chegaram a fazer uma coisa, pegaram barcos e atravessaram do outro lado do mar para tentar encontrar Jesus, e encontram Jesus. Só que é interessante que quando eles encontram Jesus, puxa, até que enfim te encontramos, Jesus. Eu penso que qualquer pregador faria uma grande festa, a multidão veio aí, veio me procurando, né, que legal, e Jesus está descontente. Jesus mostra a infelicidade deles, a tristeza deles com aquelas pessoas que chegamos, te procuramos o tempo todo. E veja o porquê. No versículo 26 de João, ele diz assim, responderam Jesus, em verdade vos digo que me buscais, não porque viste sinais, mas veja só, leia comigo, mas por quê? Porque comestes do pão e vos saciastes. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, deixa eu falar para vocês, de verdade vocês não estão me procurando. É isso que vocês querem. Vocês estão aqui porque vocês não creram em mim. Vocês não estão buscando porque creram em mim. Não tem nada a ver com aquilo que eu fiz. Não é espiritual. Vocês não creem em mim. Vocês estão aqui porque vocês comeram pão e mais ainda. Porque é isso que satisfaz vocês. Esse que é o desejo do coração de vocês. Por isso vocês estão aqui. Então, com o andar da conversa, chega um ponto que eles perguntam então a Jesus, bom, você está descontente, Jesus? É isso? Então o que é que a gente precisa fazer para agradar a Deus? É a pergunta que eles fazem. Jesus responde, a vontade de Deus é exatamente aquilo que vocês não viram. Vocês não olharam para o milagre. Gente, você tem 5 pães, somente 5 pães, e de repente 5.000 pessoas comem e são atendidas, e sobra. Né? Então, o que está precisando ver? Falou, vocês não viram isto. Então, vocês não viram aquele que Deus, aquele que é enviado por Deus e não creram nele. Falou, essa é a vontade de Deus. Se vocês querem agradar a Deus, é isso. Vocês precisam ver além do que vocês viram. Então, a multidão que tinha sido alimentada fala assim, que milagre. A multidão que foi alimentada por Jesus pergunta, que milagre o Senhor pode fazer para a gente acreditar que você é o Messias. E na conversa você entende assim, nós também queremos pão de graça todos os dias, como os nossos pais tiveram lá no deserto. A questão não é que foi, em outras palavras, você só fez um milagre, fez agora. Mas se você realmente é o Messias, se Moisés conseguiu fazer isso, dar pão todos os dias, então o Senhor vai poder fazer também um milagre igual ou até maior que esse para a vida da gente. Então você pode fazer? E é a partir daí que Jesus faz a correlação entre o maná do deserto e a sua vida. Exatamente para tratar essa questão, porque eles estão lá por causa da comida e não por causa do milagre que Jesus fez.
Então, o maná no deserto, quando a gente vai vendo Jesus, foi somente um simbolismo. Aquele pão que foi do céu, que a Bíblia diz que foi de Deus, mas diz assim, era apenas uma sombra daquilo que viria de verdade. Que aqueles pais, os seus pais, comeram mesmo, mas todos eles morreram. Inclusive morreram no deserto. Nem entraram, apesar de comer, né? Então aquilo era um alimento físico, mas agora Jesus quer apresentar para eles e vai apresentar para eles um alimento espiritual que vale para a eternidade. João 32-35 diz o seguinte, leia comigo lá. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe então, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Sempre falando sem saber o que eles estão falando. Na verdade é esta, né? Porque de novo eles querem comida. Declarou-lhes Jesus, vamos juntos? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, diz, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então o maná do céu agora, em Jesus, não é somente algo para comer, mas sim uma pessoa para conhecer. Olha a diferença. Uma pessoa para receber na vida, uma pessoa para amar, uma pessoa para ouvir, uma pessoa para relacionar. E é isso que Jesus vai introduzir e vai tentar mostrar para eles. Aquele foi um maná físico, agora é claro, aqui há uma pessoa, Jesus, e agora há um maná encarnado, um maná em vida, que é o maná espiritual, que é o pão espiritual, o pão de Deus. Algumas coisas só para a gente lembrar ainda nessa introdução sobre Jesus, que ele diz no capítulo 6. Ele diz, eu sou o verdadeiro pão enviado do céu. Eu sou o pão da vida. Então, seus pais morreram, mas eu sou o pão da vida. Ele diz, quem de mim se alimenta, diz, jamais terá fome, jamais terá sede. Quem dele comer, ele diz, não vai morrer, eles morreram, mas vocês vão viver eternamente. Isso é um alimento para a vida eterna. Quem dele se alimentar, ele diz, tem a vida eterna, ele repetiu, e ainda isso, eu vou ressuscitá-lo no último dia. Quando analisamos as duas situações, os 40 anos no deserto do povo de Israel, os 40 dias de Jesus também no deserto, afirmando a mesma verdade, que foi essa verdade que Deus estava querendo incutir no coração deles. Eu estou fazendo isso para vocês aprenderem, esse era o objetivo daquela lição, daquela imersão, que o homem não vive só de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Então ambos falam dessa imersão, que para mim é o maior desafio da nossa caminhada com Jesus. Esse mundo é a imersão de Deus para nós. Nós estamos colocados numa situação que aqui no caso é para despertar todo tipo de coisa na nossa vida, com o objetivo de Ele mostrar para a gente quem nós somos, mostrar o nosso coração, para procurar levar a gente para aquilo que Ele deseja que nós sejamos, como foi no deserto. O maior desafio para o meu coração e o seu coração nessa caminhada é que ele precisa se entregar plenamente, e isso eles não fizeram. Que ele precisa confiar, o seu coração e o meu coração, confiar plenamente em Deus, que é a nossa dificuldade. Eu ouço das pessoas assim, eu oro para Deus e eu entrego, mas dali a pouco eu peguei de volta. Eu entrego de novo e pego de volta. Eu entrego e pego porque o nosso coração fica desesperado. Porque nós não confiamos completamente. Então vamos ver primeiramente por que pães. O que eu quis dizer com isso? Por que pães sobre a mesa? Primeiro porque sobre a mesa, pães sobre a mesa não pode fazer nada. Fale junto comigo. Pães sobre a mesa não pode fazer nada. Então todos os dias, eu e você temos pão do céu diante da gente. Eu mandei isso para você. Ao alcance de um braço, somente. Nós temos todos os dias. Só que olhar para o pão, admirar o pão, sentir o aroma do pão, não nos alimenta. Não nos alimenta. Não vai transformar a gente. Se eu passar a vida toda aqui, gente, é demais, vocês viram, olha que especial. Nunca imaginei que isso... Eu acho que tem muita gente que está vivendo sua vida espiritual assim. E é aí que a gente precisa entender. Talvez dentro da igreja você é o maior admirado, trabalhando inclusive, fazendo um monte de coisa, mas sempre olhando para Jesus desse jeito.
João 6,35 diz assim, leia comigo. Declarou-lhes Jesus, vamos juntos? Eu sou o pão da vida. E olha o que ele diz agora em amarelo. Aquele que vem a mim, aquele que vem a mim. Você está entendendo a diferença? Ele está dizendo assim, de modo algum terá fome. E quem crê em mim, que isto é verdadeiro alimento, e toma, ele diz, jamais terá sede. Então, um pão sobre a mesa é um alimento. Sempre será alimento especial, mas só vai fazer efeito se alguém for até ele, pegá-lo e se alimentar dele. Ouça isso, gente. Isso é uma palavra de Deus que queima meu coração, que dói o meu coração, que bate profundamente sobre mim, que me chama a atenção, e eu espero que faça o mesmo sentido na sua vida. Nós somos uma geração necessitada de Jesus, mas faminta de comida que perece. Ouça isto. A nossa fome está errada. O desejo mesmo da igreja está errado em geral. Nós temos necessidade de Jesus, mas o nosso desejo, nós somos famintos daquilo que perece. Esse está sendo a maior perdição da igreja de Jesus. O povo de Israel foi para uma imersão de 40 anos de provação, para que ele pudesse conhecer, e mais que isso, despertar a fome pela verdadeira comida. Era essa a imersão. Mas eles não entenderam. Sabe o que aconteceu? Foram 40 anos comendo pão do céu, mas a Bíblia diz assim, com o coração voltado para a comida do Egito. 40 anos comendo. Por isso que eles não puderam entrar. Porque nesses 40 anos, comia aqui e agora, reclamando, por isso que Deus manda codornizes, né? E sabe o que ele mandou? O Álvaro fez um outro cálculo lá que eu não lembro agora, mas eu estou lembrando de uma aqui. Jesus mandou 1.000 quilos de carne para cada família, num sopro, por um mês. Vocês vão comer até sair pelos narizes, ele disse. Sabe por quê? Porque eles reclamaram daquilo que Deus estava dando para eles. E eu penso que é um problema nosso no coração. Deus nos manda coisas abençoadas para nós do céu e nós reclamamos. Nós somos ingratos. E aí nós perdemos muita coisa. Talvez eu seja ingrato até pela situação difícil que está passando. Não podemos ser assim. 40 anos comendo pão, mas o coração, ele diz, o coração de vocês nunca saiu do Egito e das iguarias do Egito. Agora eles tinham o objetivo de estar no deserto. Deus não enganou, estava lá a palavra, logo no início. O objetivo de Deus, o que Ele quer com vocês. Palavra através de Moisés. Outra coisa que me assusta lá, são 40 anos de sacrifícios. E ele diz assim, mas com coração, vocês sacrificam, vocês vão lá, preparam o altar, diz que o altar é meu, e vocês usam o meu nome, mas o coração de vocês está nos ídolos. E ele diz, 40 anos vocês me serviram, vocês se prostraram, dizendo que era diante de mim, mas o coração de vocês não estava comigo, nos ídolos. Tanto que o primeiro problema que eles têm, eles pedem para Arão, faz aí para a gente, incrível, até Arão, né? Faz um bezerro, porque foi esse aí, está aí, o Deus que tirou vocês do Egito. Vocês estão entendendo? Que situação? Então Jesus foi ao deserto, e num jejum de 40 dias, para lutar, porque Ele é como eu e você, e Ele representa tudo que nós somos, para lutar contra a fome da comida que perece, para lutar contra isso, por isso Ele fica 40 dias sem comer, para alimentar-se e fortalecer-se espiritualmente do verdadeiro alimento que a sua alma necessitava. Por isso essa imersão de Jesus. Para lutar contra a egolatria e a idolatria, e colocar o verdadeiro Deus no centro da sua vida. E o que Satanás queria é que Jesus ficasse no centro, que ele fizesse o que ele queria, o que ele desejasse, e que também adorasse um outro Deus que não fosse o verdadeiro Deus. Primeiro adorar a si mesmo, né? E depois, isso é o humanismo, e depois adorar a Satanás. Isso era a luta de Jesus naquele lugar, e essa foi a vitória de Jesus. A fome espiritual, a sede espiritual, o vazio de alma da nossa geração estão de fato de que Jesus tem sido somente, nesse fato, que Jesus tem sido somente um pão em cima da mesa para a gente olhar, para a gente admirar, para a gente falar, para a gente sentir o aroma, mas nada mais que isso.
Por isso eu tenho chamado vocês, vamos a uma vida mais profunda com Deus, irmãos. Amém? Uma vida profunda com Deus, estava ouvindo, nós tínhamos uma reunião ontem, Gustavo e a esposa, né? O João e o Marlon, e vamos fazer isso possivelmente mensalmente. E ele estava dizendo, eu recebi algo de alguém, um CD, quando ele era ainda jovem aqui nessa igreja. Ele falou, o dia que eu assisti aquele CD, vi aquele louvor, eu fui curado por Deus, de tal forma, ele disse que nunca mais ninguém precisou dizer para mim, você precisa ler a Bíblia. Você precisa andar na presença de Deus. Eu não precisei mais, porque eu tive uma experiência profunda e maravilhosa com Ele. Você precisa chegar a esse ponto de ver Deus dessa forma. De ser tão especial andar com Deus, viver com Ele, viver com Jesus, que nada mais agrade o seu coração. E a gente e eu espero que você faça uma avaliação hoje. Como é que está a sua atitude? Como é a sua vida em relação a esse pão do céu que nós estamos participando hoje, né? Nós não vamos até Ele, nós não estendemos a mão, nós não tomamos, nós não nos alimentamos dele, mas nós nos alimentamos de tantas coisas no dia a dia. Nós estamos satisfeitos com essa vida, é isso que Jesus está dizendo lá. Vocês são satisfeitos com isso que vocês comeram. Nós estamos satisfeitos com os resultados que nós estamos tendo. E o pior, a gente não sente falta de Jesus. Porque eu já estou distante dele, já estou assim, só contemplando. Como é que você está? Estou na contemplação. Nossa, como Jesus é maravilhoso, de longe. A nossa alma está vazia nesses dias. As pessoas que nos encontram percebem o vazio da nossa alma. A esposa sabe do vazio do marido, o marido sabe do vazio da esposa. Os filhos percebem o vazio dos seus pais. Espiritual, é disso que eu estou falando. E mesmo assim, nós estamos vendo o caos acontecer e nós estamos satisfeitos. Está bem. Não, fulano ali, a vida dele é pior. Meu filho nem é drogado. Como assim? Como se o drogado é que fosse ir para o inferno. Todo mundo vai para o inferno bonitinho, certinho, vida pura, inclusive, do ponto de vista do mundo. A gente só vai se a gente tiver o Espírito Santo habitando em nós. Esse é o sinal que Deus tem. Não é sinal se é bonitinho, se é certinho. Não, se você tem o Espírito Santo na sua vida, você vai estar vivendo do jeito que Deus quer. Esse é o sinal, cheio do Espírito, é a vida que a gente busca. João 6,26, então Jesus está dizendo assim, respondeu-lhe Jesus, vamos juntos? Em verdade vos digo que me buscai, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Nós somos uma geração, além de saciar com aquilo que não é comida, nós somos uma geração cega para a realidade espiritual. Nós somos cegos para isso. Preste atenção nisso que eu vou dizer mais um pouco. Nós temos liberdade religiosa como nunca. Nós temos acesso a dezenas de versões e centenas de modelos de Bíblia. Tem Bíblia para mulher, Bíblia para criança, Bíblia para adolescente, Bíblia para o junior, Bíblia pentecostal. Você pode dizer o que você quiser de Bíblia. Tem Bíblia, tem tudo, quanto é tipo que você quiser. Nós temos os melhores meios de locomoção. Nós temos os templos mais bonitos e confortáveis que existem, em geral. Nós temos muito mais condições financeiras do que as pessoas tinham no passado, mesmo que tenhamos dificuldades, é que a gente gasta mais, a gente coloca um padrão de vida mais complicado. Nós temos os meios mais modernos que já existiram para realizar um culto, por exemplo, nesse momento, tem pessoas assistindo da sua casa, tem gente assistindo nos Estados Unidos, a Gwen, que estava aqui recentemente, outras pessoas em outros lugares do Brasil, estão assistindo, Londres, assistindo, na Inglaterra, assistindo, porque a gente pode apresentar, através de 3 câmeras que nós temos ali, um sistema online, gratuitamente as pessoas estão vendo o culto, a gente pode anunciar Jesus, como o Alexandre está fazendo na terça-feira, fazendo online verdades básicas, diz que é uma bênção estudar com eles nas suas casas, e já que não podem vir, e ela da sua casa, ministrando, e diz que o que está acontecendo na vida dessas pessoas, especial demais. Então, muitas vezes, o que acontece é que essas facilidades que nós temos, ao invés de nos ajudar, endurece o nosso coração e nos deixa ainda mais cegos para as coisas espirituais. Isso é uma bênção, não estou dizendo que é um problema, o problema é essa
Está tudo fácil demais, legal demais. Por isso, gente, escreva. Nós nem acabamos de sair da pandemia, nós já temos a guerra que está acontecendo e que você já viu o Brasil inteiro correr para os postos de gasolina. E aí deixa eu falar da minha indignação, só um segundinho. Eu sei que nós chamamos os políticos de vagabundos, né? Muita gente, de ladrões, de mentirosos, mas sabe o que aconteceu? Os postos da nossa confiança, ao meio-dia, eles podiam aumentar à meia-noite. Ao meio-dia eles já estavam, aquela fila grande, você pensando que estava fazendo fila para pegar preço mais barato. Todas essas filas do Brasil pagaram os combustíveis muito mais caro. Agora tem que Procon entrar no meio e tentar resolver o problema. Qual é o nosso problema? Desculpa, gente, sabe quem elege o corrupto? Gente corrupta. Se nós como igreja não formos diferentes, e eu disse isso, o Brasil tem um número de evangélicos altíssimo, mas a corrupção está correndo solta. Até as igrejas. Então, em nome de Jesus, nós precisamos da graça dele, da misericórdia dele, para a gente viver uma vida diferente, uma vida realmente que faz diferença. Uma vida transformada por Jesus. Cada um aproveita com o que tem nas mãos e passa. Você quer pior? Nós ouvimos, quando houve aquele deslizamento lá em Santa Catarina, que as águas que nós doamos estavam sendo vendidas para aqueles coitados. Você acredita nisso? Mas agora, não sei se você ouviu, porque já até esqueceram, aqui de Petrópolis, a gente esqueceu que, acho que foi 2011, morreu 900 pessoas, e agora morreu de novo. Até agora só 200 e poucas pessoas, mas vai mais. E sabe o que aconteceu? As pessoas que têm mercados lá, começaram a vender frutas e alimentos, tudo muito mais caro do que... E o Procon teve que entrar de novo, o sistema entrar de novo para ver. Você comprou mais caro? Realmente é mais caro? Não. As pessoas estão debilitadas, suas vidas destruídas, e a coisa fica pior. Por quê? Por isso o nosso problema é, daquele filme que saiu lá sobre o Brasil, o nosso problema é sistêmico. Pode colocar o governo que for, a pessoa que for, começa dentro de nós, eu e você sermos transformados verdadeiramente por Jesus. Se nós não somos transformados, não faz diferença nenhuma. Se nós vivemos o Evangelho à distância com Jesus, olhando simplesmente, sem deixar que nós nos alimentemos dele e deixemos que ele faça diferença na nossa vida, então não seremos nada. Então digo para você, clame para que Deus faça obra na sua vida. E só pare de clamar quando você foi tocado por Jesus, como o pastor Gustavo disse, eu fui tocado, como eu fui, e muita gente foi, eu fui tocado, eu não sou mais o mesmo, e eu não quero nunca mais ser também o mesmo. E Jesus tem vida nova para você e para mim todos os dias. Eu quero ser transformado por ti, Jesus. Filipenses 2,13 diz assim, se você disser, mas eu não consigo, eu tenho uma resposta da Bíblia para você. Leia comigo, porque Deus está operando em vocês, ajudando-os a desejar obedecer-lhe. Lembra que é Deus quem efetua o querer, que é a tradução que você conhece. Eu tentei colocar nessa tradução um pouco mais fácil de entender. Ele está dizendo assim, Deus opera para ajudar você a desejar, para criar esse desejo. Eu não tenho desejo de alimentar, eu não tenho desejo por Deus. Eu gosto de coisas que eu não devia comer, isso que eu como, mas ele disse, ele pode fazer se você pedir. E depois diz mais ainda, além de ele colocar o desejo, disse, e depois ajudando-os a fazer aquilo que ele quer. Então, tem gente que vive no desejo, eu tenho sonho de... Mas Deus está dizendo, além de eu colocar o desejo no seu coração, eu vou ajudar você também a cumprir esse desejo que eu vou colocar no seu coração. Amém? Deus pode fazer isto. Então peça ao Senhor, cure a minha alma. Cure para que eu entenda que o Senhor é tudo que eu preciso. O Senhor é o alimento que eu preciso, não preciso de mais nada. Então diga assim, Senhor, que eu possa levantar cada manhã, ir na tua direção, me humilhar, estender as minhas mãos e tomar do alimento e pegar o alimento e me alimentar. E viver cada dia na tua presença e no teu poder. Diga isso para Ele e faça isso na sua vida. Segundo, para não ser somente pães sobre a mesa, fale comigo, mude de trabalho urgente. Falei. Sabe que isso é uma coisa que aconteceu, né?
Teve gente que ficou em casa por causa da igreja, de repente começou a assistir outras coisas, falou, nossa, minha igreja não tem nada a ver, eu quero mais. Teve gente trabalhando também, ficou em casa, falou, não é isso que eu quero para a minha vida como trabalho, eu preciso mudar. E isso aqui mude de trabalho urgente. Nós somos uma geração, que os nossos filhos têm tido uma visão diferente do trabalho. Eu tenho conversado com eles, tenho lido sobre isso. E você vai descobrir o seguinte, os nossos filhos, essa geração, dinheiro não é o mais importante como era para a minha. Eles trocam de empresas, ficar na empresa para a gente, me aposentei não sei no que lá. Não, isso não tem a ver com eles mais. Eles trocam de empresa, algumas vezes vão ganhar muito menos do que ganhavam, mas eles estão preocupados com o quê? Com o ambiente dessa empresa. O que ela faz comigo? Eu me sinto bem? Eu sou valorizado? Eles respeitam as minhas opiniões? Eu posso ser eu mesmo? A empresa não me suga e só me vê como trabalhador somente e tarefa, ou ela se preocupa com o ser humano, ela respeita o meio ambiente. Então essas são as coisas que essa moçada está olhando. Deixa eu falar de outro trabalho que é o meu tema aqui. Versículo 26, de 6, Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aí ele diz, não trabalhem. Isso era o trabalho, era a busca deles. Não trabalhem, vamos falar juntos? Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Nós vimos no exemplo que eu dei, dessa nova geração, que a satisfação deles é acurada, ela é exigente, ela é diferente. Não é como a gente era antes. Eles não trocam a sua saúde, eles não trocam a liberdade, eles não trocam o caráter por dinheiro. Por isso, não quer dizer que quem trabalhou tinha problema de caráter, tá bom? Eu acho que o problema que tinha, quem trabalhou muito, é de se entregar e não lutar por aquilo que realmente precisava, E nisso muita gente perdeu saúde, perdeu a alegria de viver. Quando foi aposentar, perdeu a família, percebeu ao longo do caminho. Então, esses jovens estão assim, buscando, eu preciso me envolver com algo que valha a pena. E é exatamente o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, veja só como é que vocês estão satisfeitos com essas coisas. Sério. Eu mandei pandemia, as coisas ficaram complicadas, eu permiti, eu falei na minha palavra, já está escrito, eu anunciei que viria a pandemia, eu anunciei de guerras, de terremotos, e vocês, eu estou mandando meus anjos avisando vocês o tempo todo, e está tudo bem para vocês, vocês continuam se alimentando e vivendo a vida do jeito que viviam, e até gostaram, porque alguns estão dizendo assim, eu estou ganhando mais, está melhor agora, o negócio ficou bom. Vem a pandemia, não importa se o outro está morrendo, mas eu estou bem. Eu tenho mais, mas do meu lado, é a história lá de Petrópolis. Eu estou ganhando mais porque eu estou vendendo a verdura e as frutas mais caras. Nossa, eu tive uma grande oportunidade. Mas, gente, destruiu Petrópolis. Famílias estão indo debaixo de escombros. É duro saber que muito do comportamento de políticos e das pessoas em geral são igual a esse deputado que foi lá de quem assistiu, que foi lá para a Ucrânia, e que ele conseguia ver sexualidade no meio de tudo aquilo, sem olhar para a dor e o sofrimento daquelas pessoas. Você não está cansado disso? Ele fala assim, vocês se bastam com coisas que não valem a pena. Estou feliz, cara, comprei um carrão, uia. Nossa, feliz, comprei mais uma casa. Estou feliz, eu posso fazer viagens, eu posso fazer coisas. Gente, aproveitem disso. Pode me levar junto, se pagar bem, está tudo bem, eu vou, não é a questão.
É assim, eu estou feliz, isso me basta, o problema é esse. Então, por isso a palavra para você é troque de trabalho. Troque de trabalho urgente, porque você precisa trabalhar em algo que seja permanente, que não vai passar, que não vai ser tirado de vocês. Está dizendo, trabalhe por aquilo que vocês vão poder levar para a eternidade. Ontem ainda assisti uma reportagem, e estava mostrando um jogador que estava lá, que casou com uma ucraniana e estava voltando. E a fala dele foi assim, nós construímos nossa vida lá. Então você imagina o que um jogador ganha, então você imagina que ele não construiu só uma casinha. Ele construiu o seu império, aquilo que ele queria lá para viver. É aqui que vou com a minha esposa e meus filhos. Eu acho que ele tinha 3 filhos, se alguém viu. E aí, ele diz assim, em outras palavras, tudo que eu construí, a nossa vida toda, de repente, eu vi desabar. Ele não usou essa palavra, mas está lá. Mas ele termina assim, eu tive que deixar tudo. A gente teve que deixar tudo e sair às pressas. Mas ele diz, né, o contexto da fala dele, não usa essas palavras, mas é o seguinte, eu estou feliz porque eu estou aqui com a minha esposa e os meus filhos, e se eu entendi bem, eu falei, é isso que importa. É isso que importa. Esse é um exemplo para a gente pensar na vida. Vai chegar um momento para todos nós, que todos nós vamos partir de uma forma ou outra daqui. E nós temos que sair às pressas. E sair às pressas é exatamente isto. A gente precisa ter certeza que aquilo que a gente construiu e que investiu a vida é algo que a gente pode levar com a gente. Então você tem que parar a sua vida como esses jovens e pensar, o que é que eu vou levar? Você já imaginou esse jogador ficar lá, os filhos dele sofrendo, passando por a esposa, ele, não, gente, nós precisamos proteger a casa, não, a chácara, não sei o que, não, os móveis, não, a bomba está caindo, o míssil vem. E para que serve? Se isso acertar a sua esposa e seu filho, que vale a vida. Você está entendendo? Nesse ano que o nosso tema é tudo pelo reino, e o texto exatamente está dizendo que Jesus está falando, ensinando ao final, de contar sobre a brevidade da vida, e de a gente exatamente colocar as coisas no seu devido lugar, colocar o essencial no lugar de essencial, né? E aquilo que é urgente, mas que não é essencial, a gente deixa para depois, mas ficar com o que realmente vale a pena. Então, o texto é assim, busquem o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. E ele diz assim, aí essas coisas que você está correndo que nem um doido atrás, Deus acrescenta, você não pega a força, Deus acrescenta. Você quer fazer as contas? Quanto que dá 1.000 quilos de carne para cada família daqueles 600 mil homens? Dá para você ter uma ideia? Quantos quilos de carne foi? No deserto? O próprio Moisés falou assim, Senhor, a gente tinha que pegar muitos rebanhos e rebanhos e rebanhos para alimentar o povo por 30 dias. Pergunta de Deus, a minha mão encurtou? Isso eu não posso? E diz que elas vinham voando e caindo onde eles estavam, no arraial. E elas voavam a altura de 90 centímetros, assim. Então não era nem um negócio, joga pedra, pega, joga uma rede. Não, vinha na altura que até uma criança podia pegar. E eles juntaram e foram pegando. E aí não estragou. Eles conseguiram secar o sol, acho que desde lá já veio o jabá, né? Já veio a carne seca. Então o que eles fizeram? Secaram e tinham 1.000 quilos de carne por família, por 30 dias. E Jesus está dizendo isto. E aí quando você olha para a vida de Marta e Maria, que a Marta reclama, a resposta de Jesus para a gente entender é assim, olha. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, não tem o texto, mas é Lucas 10, 38 a 42, eu vou ler 2 só. Diz assim, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Gente, Jesus não está falando para não trabalhar e não fazer as coisas. Jesus está presente agora, pare tudo para Ele. Entendeu a diferença? Senão a irmãzinha fala assim, minha louça fica suja assim mesmo, minha casa bagunçada, porque eu estou no pé de Jesus. Sei quem é esse Jesus, mas ela está, né? O Jesus, Netflix, então não é isso. Mas não é só para ela não, para o marido também, né? Porque hoje é assim, né? É bem diferente. Jesus diz assim, entretanto, poucas são necessárias,
Ou ele diz, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, qual não será tirada. Na presença de Jesus, eu for para a presença de Jesus, eu quero sentar com Jesus, eu quero aprender com Jesus, eu quero ouvir de Jesus. E aí Jesus depois vai dar orientação para a gente fazer o trabalho que tem que fazer. Jesus não vai tirar o trabalho, mas ele vai facilitar o trabalho, ele vai abençoar o trabalho. E essa música é especial, né? Só um pedacinho. Vocês viram que eu virei cantor agora, né? Olha só que beleza. Meu Deus, tem misericórdia, né? Mas eu quero que vocês fiquem em pé, um pouquinho só. É só um pedacinho. Mas veja só o que diz. Você conhece? Eu vou aqui porque eu tenho um problema sério com o ritmo, né? Todo mundo tem que seguir o meu ritmo. Vamos ver se eu sigo o ritmo daqui, né? Vamos dizer? Olha, é Deus dizendo isso, por isso que você entenda isso. Deus falando para o seu coração assim, ó. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Deus dizendo para você, é meu, somente meu, todo trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Amém? Foi o ensaio? Dá para vocês cantarem então? Ô Juliana, quem é que me ajuda mais na voz aí? Porque eu estou péssimo, né? Vamos lá? Vamos junto comigo, vocês? Vamos lá? Não tenha sobre ti, vocês bem forte, um só cuidado, qualquer que seja. Aleluia, Jesus. Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Pode aplaudir Jesus, pode aplaudir Jesus. Pode assentar-se. É isso que a gente tem que aprender com Jesus. É isso que Ele está dizendo todos os dias, descanse em mim, esse é o seu trabalho. Então mude de trabalho urgente, amém? Fala para o seu coração, muda de trabalho urgente. Agora, se é marido que chama a esposa de coração, não é para ela não, é para você, né? Ó, coração, não, é seu coração, tá? Tá bom? Por último, deixa eu terminar aqui. Se você deseja realmente mudar a história da sua vida, vamos falar juntos? Permanência é o segredo do poder. O desafio da nossa vida não é somente receber Jesus, que eu acho que essa é a questão complicada. Receber Jesus é parte, mas o que significa receber Jesus? Quais as implicações disso? É uma pena eu ter que falar isso de novo. Mas vamos viver isso. Vamos falar isso para os nossos filhos. Sabe? Para que eles possam mostrar isso para os nossos filhos, nas nossas casas, onde estivermos. Para as pessoas que vivem com a gente. Qual a implicação de receber Jesus na vida? Se receber é parte, você precisa entender que receber Jesus na vida implica em andar com Ele sempre e em tudo. Receber Jesus na vida significa andar sempre com Ele e em todas as coisas. Então a gente recebe a Jesus. Por que a gente recebeu Jesus? Para a gente aprender a andar com Jesus. Não é para você conhecer um monte de regrinhas agora para chegar nas pessoas, olha, isso, mais aquilo outro, você precisa disso e tal. As pessoas não precisam disso.
As pessoas precisam ver como é que se anda com Jesus. Então, se ele vê que na sua vida você realmente é comprometido, você anda com ele, as pessoas logo vão dizer assim: eu queria pegar uma carona com você. Você pode me levar junto? Onde é a sua igreja? Versículo 53, Jesus diz assim: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou. Preste atenção. Jesus está dizendo: o Pai vivo, não é ídolo, não é uma peça de pedra, de pau, seja o que for. Ele falou: aquele que vive, o grande eu sou. Está falando da vida. Aquele que vive me enviou. E eu vivo por causa desse Pai. Eu vivo no poder dele. E assim, aquele que se alimentar de mim também vai viver no meu poder, vai viver por minha causa. Quem se alimentar de mim. Você entende por que você não pode perder nenhuma ceia? Você entende por que nós não podemos perder um culto? Eu estava pensando aqui. Se você tem uma responsabilidade na sua empresa, e você tem um cargo de confiança, você tem que chegar lá mais cedo, como o nosso pessoal aqui, chega 8 horas aqui. Seja quem vai dar aula, 8h30, quem vai dar aula, quem vai ensaiar para o culto, preparar para esse culto. São pessoas que eu não preciso ficar ligando. E daí? Vocês vão ensaiar hoje? Não precisa. Tanto que esse que precisa a gente troca e põe quem não precisa. Né? Põe quem é sério. Então são pessoas que são automotivadas, apaixonadas. Então ele vem. Agora no trabalho, se você tem uma função essencial, você não vai faltar, você vai lá e vai fazer a coisa acontecer. Quando chega na igreja, eu vou dizer: hoje eu estou meio cansado. Você não entendeu o quanto é essencial você estar aí, aqui ou na sua casa, quando você não pode estar, adorando a Deus, falando com Deus e unindo um corpo espiritual para agradecer a Deus, para nos humilharmos na presença dEle, para nos alimentarmos dEle, para também sermos luz. Já imaginou como é que seria ter pessoas que querem conhecer de Jesus, chega aqui, não tem nenhum cristão aqui dentro? E eu falo: como assim? Se nem eles acreditam, porque eu acredito, porque eu vou acreditar. Se você entendesse o quanto é essencial o seu papel de estar aqui para adorar, para louvar, orar, de servir, você vai servir. E não confunda esse servir aqui. Servir aqui é o de menos. Isso que eu estou fazendo aqui também é o de menos. O serviço de Deus é lá a hora que você sai dessa porta aqui. Quem é você? Como você faz? Como você age? Deus te chama para isso. Se você entendesse, então, você não ia prestar culto de qualquer maneira para Deus e quando dá tempo. Por que ler e meditar a palavra? Porque nós não podemos deixar de nos alimentar diariamente. Porque a Bíblia diz: nós não temos vida em nós mesmos. Nós não temos. Nós não podemos, Jesus está dizendo: vocês não podem sem mim. Sem mim vocês não podem fazer nada. Ele diz assim: eu sou o verdadeiro alimento para a sua vida. Amém? Eu também sou a verdadeira satisfação, porque você pode até se alimentar de outras coisas, mas você não vai preencher. O seu coração não será preenchido. Você não vai ficar contente, você vai querer mais. Você vai buscar mais. Então a gente precisa estar em conexão com Jesus. Amém? Deixa eu cortar aqui, porque eu já passei bastante. Fique em pé. Na televisão em casa é fácil. Vamos desligar esse pastor, vamos dormir, né? E aqui vocês não têm como desligar eu, né? Vou parar aqui. Tem algumas coisas mais. Mas eu quero concluir da seguinte forma. Olha, vixe, muitas páginas aqui. Concluo assim: todo o trabalho de Deus em nossas vidas está retratado nesses 40 anos do seu povo no deserto. Todo o trabalho de Deus está retratado ali. O povo estava numa imersão, onde naquele lugar tudo foi tirado deles. E eu já participei de uma coisa assim, mas para inglês, para aula de inglês. Nós tínhamos na nossa faculdade aqui, o ISBEL, uma escola chamada Web, que era de inglês, então a gente fez uma imersão e levou
para o acampamento e lá só podia, tudo que você fizesse tinha que ser em inglês, não tinha saída. Você acha que é simples? Tinha gente que entrou em pânico, chorava, desesperado, porque não podia, não tinha jeito. Imersão não é brincadeira. Isso ou você fala inglês ou não fala, porque a gente já tinha tido uma noção mínima, né? Mesmo assim, eu não falo inglês ainda como deveria, tá? Meu inglês é bem vergonha mesmo para mim mesmo. Então, não pense que eu estou falando isso, mas foi uma imersão que mostrou mesmo como que a gente era e como é desesperador. Mas sabe, Deus coloca eles numa situação que todo e qualquer recurso, qualquer distração foi tirada deles. Eles não iam distrair com mais nada, não tinha mais o que ver. Não tinha um shoppingzinho para a gente passar, dar uma olhadinha na roupa, no calçado, não, é deserto, filho. Entendeu? Não, vou bater um papo com o vizinho ali, o negócio está bem angustiado. Não, é você e Deus. Não tinha saída. E qual era o objetivo? Olhar somente para Deus, aprender a andar com Deus, ouvir a voz de Deus, confiar em Deus, depender completamente de Deus. Era essa luta dele com o coração deles. Isso, é para isso que ele colocou naquela situação. E é isso que Deus deseja fazer para a sua vida e a minha vida. Feche os seus olhos. Não deixa, Pai, que o pão seja somente um pão em cima da mesa, que os pães sejam, o Senhor é o pão da vida, que o Senhor seja somente mais um pão sobre a mesa. Que o Senhor ajude a cada pessoa nesse tempo, na Tua presença, decidir ir todos os dias, tomar e se alimentar do Senhor. Que cada coração entenda que a verdadeira comida, também a verdadeira satisfação está em Ti, a vida eterna, nos alimentamos para a vida eterna. O Senhor é o verdadeiro pão que precisamos. Que cada um entenda e decida permanecer em Ti. Viver com a sua vida conectada em Ti, que não sejam encontros casuais, que não seja uma vida espiritual inconstante, mas uma vida totalmente dependente de Ti, permanente em Ti. Cada minuto, cada situação da vida, entender que o Senhor é o amigo que nós precisamos e o alimento para a nossa vida, para uma vida de vitória. Cura os nossos corações, Pai. Cura a minha vida, cura a minha liderança, cura a nossa igreja. Cura as pessoas que vêm a este lugar, que possam encontrar aqui a palavra de verdade para os seus corações. No nome de Jesus, pela glória de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha uma semana abençoada no poder de Jesus. Experimente o melhor que Ele tem para a sua vida. Amém? Deus te abençoe.